Boa tarde, meus queridos alunos do nono ano da Escola Patronato Juvenal de Carvalho. Hoje eu vou fazer, meus queridos, uma revisão dos capítulos 3 e 4, que serão os capítulos que vão ser cobrados, né, nessa avaliação que vocês vão receber em casa, impressa, tá bom? E aí o capítulo 3, né, nós vimos, pessoal, que ele vai tratar de matéria e energia, né? A matéria, né, como vocês sabem, pode sofrer algumas transformações. E essas transformações, né, são classificadas em dois tipos. Né? Pode ser classificado em transformações químicas e transformações físicas. As transformações físicas não ocorre mudança, né, na estrutura da matéria em si. Exemplo, né, quando eu trato das mudanças de estado físico da água, essas mudanças de estado físico elas não vão alterar estruturalmente as moléculas. A água na forma de vapor, ela continua sendo H2O, né, que é a fórmula química da água, independente do estado físico que ela esteja. Né? Então é importante a gente salientar isso aí. E se a transformação for química, ela vai alterar a estrutura da matéria. Exemplo de uma transformação química, essa queima do pavio e da parafina, né, que constitui o material da vela. Essa combustão, essa queima, né, toda queima completa, ela vai liberar dois compostos, né, que é o gás carbônico e a água. E aí vai ocorrendo o consumo do combustível, ou seja, no caso aqui a parafina, ela está se transformando em outros materiais, né, que no caso aqui serão os gás carbônico e água. E a transformação física, né, é o exemplo, né, a mudança de estado físico da água, de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou qualquer transformação de estado físico, né? Aí vai ser um fenômeno físico, né? Uma transformação física. E aí, pessoal, ele faz, né, esse teste aqui, né? Vê que a queima da parafina vai formando essa borra preta, como se diz, né? Isso aqui é gás carbônico com água, né? E fuligem também, que é formado no processo de queima. E é uma transformação química, a queima. Processo de enferrujamento, né, dos materiais é um processo também químico. E aí toda transformação química, pessoal, nós teremos os reagentes, que são as substâncias que vão reagir quimicamente, e depois nós teremos a formação de produtos. Exemplo aqui, ele coloca até o exemplo dessa reação, né? Ferro mais oxigênio mais água, ele colocou para reagir, formou óxido de ferro hidratado, né? É o nome químico para ferrugem. Então, o produto gerado, né, o produto químico gerado pela reação química entre o ferro, o oxigênio e a água, forma esse produto, o óxido de ferro. Mas para poder formar, eu vou ter que ter o quê? Os reagentes, ferro mais oxigênio mais água. E toda transformação química, pessoal, ela tem algumas características, né? Vai ocorrer com a mudança de cor, ou seja, a cor dos produtos que são formados é completamente diferente do que se esperaria, né? De uma cor, por exemplo, eu misturo duas substâncias incolores e fica a cor avermelhada. Isso aí é uma mudança de cor inesperada. E aí é uma transformação química. Pode ocorrer com liberação de gás, exemplo, quando eu coloco um comprimido de efervescente, né, em água, que libera aquele gás, é um sinal de uma transformação química. Pode formar um sólido, né? Eu posso misturar duas substâncias líquidas e formar um cristal. Aí é também uma característica de reação química. E aparecimento de chama ou luminosidade. Né, exemplo, a reação química que ocorre nos vagalumes ou misturando, né, uma substância que é muito utilizada em perícia criminal, que é uma substância incolor, que é o luminol. Eu misturo com uma outra substância e aí começa a liberar luz. É uma transformação química. E aí, pessoal, a energia, que é um processo físico, né, um fenômeno físico, ela pode ser convertida de diversas maneiras, né? Eu tenho aqui, nesse exemplo de uma caldeira de uma indústria, né? Eu queimo o carvão, com a queima desse carvão, né? Na parte de cima eu vou ter água, né? Que aí se transforma em vapor. Esse vapor alimenta um pistão que faz um movimento de ida e volta,
E esse pistão, né, junto com esse braço aqui mecânico, faz um movimento circular, né? Isso aqui era muito comum em trens a vapor, antigamente, né? Eles utilizavam esse processo, queimavam o carvão, que nesse caso, ou lenha, que no caso queima é uma transformação química, já a água que era colocada dentro da caldeira se passava do estado líquido para vapor, esse vapor exercia pressão, e aí a pressão fazia movimentar as rodas a vapor. Né? Então aqui eu tenho uma transformação química, que é a queima do carvão, e física, que é a evaporação aqui da água. Né? Um processo duplo aí. Eu estou transformando energia térmica em energia cinética. Né? Aí tem o princípio da conservação da energia, ou seja, a queima do combustível, né, da gasolina no carro, faz com que ocorra se transforme em energia cinética, e essa energia cinética faz o carro se deslocar. E aqui vocês fizeram, né, essas atividades dentro do Google Classroom, né, e aqui eu vou seguir para outro capítulo de extrema importância para a nossa prova, né, que é o capítulo 4, iniciando aqui a unidade 2. Nós estudamos também, pessoal, que nós temos, né, para diferenciar substâncias e misturas, né, que é o objeto de estudo do nosso capítulo 4, as substâncias, né, eu posso classificar em substância pura ou uma mistura. Uma substância pura é aquela que eu garanto que 100% das moléculas naquele recipiente são do mesmo tipo. Exemplo, na piscina, né, se eu tivesse uma piscina ideal, que existisse só moléculas de água, aí aquela substância seria pura. Mas na verdade a gente sabe que a água da piscina é uma mistura, né, pessoal? Eu tenho que misturar cloro, sulfato de alumínio, né, justamente para se manter limpa, né? Então, aqui para as substâncias puras, pessoal, eu tenho algumas características. A substância pura ela vai ter tanto a temperatura de ebulição constante quanto a temperatura de fusão constante. Exemplo da água, né? A temperatura de fusão dela é 0 graus Celsius. E a temperatura de ebulição são 100 graus Celsius. Mas eu só posso dizer essas características para a água se eu garantir que naquele recipiente a substância ali é pura. Exemplo, ele coloca também aqui o alumínio, que também ele vai ter uma temperatura de fusão constante e uma temperatura de ebulição também constante se for puro. Né? Já as misturas, pessoal, elas variam a temperatura de fusão e variam também a temperatura de ebulição, certo? Numa mistura. Ou variam os dois, ou varia só um parâmetro, certo? Como assim, Edson? Ele pode manter a temperatura de fusão constante e variar a temperatura de ebulição, ou pode variar a temperatura de fusão e ficar constante a de ebulição. Né? Pode acontecer isso também. Nós temos, pessoal, dois tipos de misturas, né? As misturas homogêneas, exemplo, ele coloca aqui a mistura de água e suco de groselha, ou seja, eu estou misturando dois componentes aqui, né? O suco de groselha e a água, e estou tendo apenas uma fase, que é a fase da mistura, né? E eu posso ter uma mistura heterogênea, ou seja, eu coloquei o óleo, coloquei a água, eles não se misturam um com o outro, ou seja, são immiscíveis, né? Um não consegue dissolver o outro. E aqui eu vou ter o quê? Dois componentes e duas fases nessa mistura. E nesse caso aqui é heterogênea porque a gente consegue identificar, né? O que é o óleo, o que é a água. Já aqui eu também tenho uma mistura heterogênea, né? Essa rocha que é o granito. Eu consigo enxergar pontos pretos, pontos brancos e pontos cinza. Isso aí, pessoal, cada um deles representa um tipo de mineral, né? O quartzo ele é branco, o feldspato ele tem essa cor cinza e a mica ele tem essa cor preta. Né? E eu posso também, pessoal, ter outras misturas sólidas, né, produzidas industrialmente. Por exemplo, o latão, o bronze, né? O aço, inox, também é um exemplo de mistura, tá bom? E aí, pessoal, o que é de extrema importância vocês estudarem também para essa prova são os processos de separação de misturas que nós estudamos, né? Esse processo aqui é o processo de levigação, né? Eles fazem a limpeza do... Aqui tem cascalho misturado com ouro. Eles fazem, né? Colocam mercúrio.
O mercúrio, as partículas metálicas que estão misturadas ao cascalho, né? A gente sabe que o ouro é um metal, vão ficar incorporadas ao mercúrio, né? Aí eu vou ter o quê? Despejo o cascalho e vou ter a mistura de ouro mais mercúrio. E aí depois eles aquecem essa mistura de ouro e mercúrio, faz com que o mercúrio evapore e fique só o ouro no recipiente. Certo? Era muito comum, né, utilizar esse processo. É um processo altamente agressivo ao meio ambiente, o processo de lixiviação do ouro, mas ainda é muito utilizado, principalmente aqui no Brasil, né, na Amazônia. E tem também, pessoal, o processo de catação, né, que é um outro processo comumente usado em casa, né, para separar partículas maiores de outras menores, e também a própria catação do feijão, né, a gente é um processo de separação. Muito importante, pessoal, o livro de vocês, na página 50, traz essa reflexão sobre os usos dos materiais, né? Coleta seletiva do lixo. É de extrema importância se fazer esse processo, né? Separando para poder reciclar os materiais. É importante vocês também darem uma lida sobre isso aqui. Esse processo aqui que ele detalha nessa fotografia é o processo de separação magnética, que é muito comum em ferro velho, né, para separar os metais que são atraídos por ímã dos que não são. Né? Eu quero separar alumínio de ferro, né? Eu consigo atrair o ferro com um ímã e o alumínio não é atraído. Eles conseguem separar dessa maneira, através de separação magnética. Tem esse processo aqui, pessoal, de separação de frutas, né, por tamanho. Esse processo aqui é conhecido como processo de tamização, né, que tem aqui o maquinário, né. Geralmente granjas também utilizam esse processo de tamização para separar, né, por tamanho de ovos para venda, né. E aqui, pessoal, nós temos técnicas também para separar misturas heterogêneas, né. Ele dá alguns exemplos. Se eu quero separar mistura sólido-sólido, eu posso usar a atração magnética, que eu já expliquei para vocês, né. Posso utilizar dissolução fracionada, exemplo, eu tenho areia misturada com sal, né, de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Então eu adiciono água e aí a água consegue dissolver o sal de cozinha e fica a mistura, né? Água mais sal aqui em cima e areia. Só especificando, pessoal, aqui nessa mistura eu tenho dois componentes, adiciono mais um componente, formo o total, faz o total de três componentes. E aqui eu continuo tendo os três componentes, mas apenas duas fases, né? Que é a mistura água e sal e embaixo a areia. Beleza? É muito importante vocês identificarem o que é fase e o que é componente, viu, pessoal? Fiquem atentos aí. Aqui, pessoal, tem o processo de filtração, que é muito comum, né? A gente utiliza muito em casa, a mãe de vocês utiliza muito para preparar o café, ou o pai de vocês também, que prepara o café. Tem o processo de decantação, né? No caso, eu tenho barro, né? A areia, né, misturada com água, deixa em repouso para poder partículas mais densas descerem e a água, né, ficar na parte de cima, e depois eu faço o processo de separação. Posso acelerar esse processo, né, pessoal, centrifugando. Isso é muito utilizado, né, inclusive agora uma das linhas de tratamento contra o Covid-19, né, eles pegam o sangue de uma pessoa que já teve o coronavírus e ficou e conseguiu, né, adquirir defesa, né, o organismo conseguiu combater a doença e a pessoa ficou saudável. Aí eles separam, através desse processo de decantação acelerada, através da centrifugação, separam a fase sólida do sangue da fase plasma. E eles utilizam esse plasma, onde estão os glóbulos brancos, para injetar realmente na pessoa. Lógico, tem todo um tratamento científico para poder tornar isso possível, né, de purificação, né, para poder injetar esse plasma na corrente sanguínea da pessoa doente, pegando, né, de uma amostra de sangue de uma pessoa saudável. Tem um processo de flotação, pessoal, que no caso eu tenho pó de serragem, misturo com água e eu tenho areia, né, a gente sabe que a serragem flutua sobre a água. E aí, como tem esse processo de um que consegue flutuar sobre outro líquido, aí chama-se esse processo de flotação, que é uma espécie de flutuar. Né? Para separar líquidos que não se misturam, pessoal, tipo água e óleo, eles utilizam esse material, né?
Isso aqui é um suporte universal utilizado no laboratório. Isso aqui é um balão de decantação. Aí eles colocam, deixam em repouso, a água fica embaixo, por ser mais denso, o óleo fica em cima e aí eles conseguem separar. Aí outros processos para separação de misturas homogêneas, pessoal, tem um processo de evaporação, né, que é, exemplo, tenho água do mar e quero obter sal. Então eles deixam essa mistura de água e sal exposta ao sol, e aí com o tempo, né, e com o calor do sol, a água evapora e fica só o sal. Né? Cristalização fracionada é muito interessante em laboratório, quando se quer obter um cristal, né? Muito utilizado. Esse processo de destilação simples, pessoal, é muito comum para a obtenção do álcool. Né? O álcool que nós utilizamos em casa, eles fazem muito uso disso. Né? Eles colocam a garapa aqui, aquece até 70 graus, o álcool etanol evapora, aqui ele é resfriado e aqui ele vai se concentrando, condensando, né, passando do gasoso para o líquido, nesse equipamento aqui que é chamado de condensador, e aqui vai ficar só o álcool. Exemplo, se eu tiver água e sal, dá para se fazer esse processo também, né? A água, eu aqueço isso aqui até 100, a água evapora, aqui a água é resfriada e se concentra a água, que fica aqui, e o sal de cozinha que fica aqui. Já a destilação fracionada, pessoal, é quando eu tenho um líquido que tem vários componentes ali naquela mistura. Exemplo, petróleo. Né? Então eu aqueço esse petróleo e aí vou separando em frações. Né? É muito utilizado, tem até aqui uma coluna de destilação fracionada, que é muito comum em refinarias de petróleo. Que aí eles vão aquecendo o petróleo e aí em cada região tem uma certa temperatura de aquecimento e aí ele consegue obter cada fração da mistura petróleo, né? Que é o petróleo. Já a cromatografia, pessoal, é um método. Se eu quiser separar, por exemplo, eu tenho uma tinta, né? De uma ponta de um pincel, e eu quero saber os componentes químicos que compõem aquela tinta, eu tenho como separá-los. Aí eu faço esse processo, né? Coloco um pingo, né? Uma gota, coloco imerso sobre um líquido, aí ele começa a arrastar, né? Começa a subir. Né, por capilaridade. Né? Se você colocar uma folha de papel na superfície de água, você vai ver que a água começa a subir. Né? Então, aí, se eu colocar um pingo de uma determinada tinta, né, eu também consigo separar os componentes. É por isso que eu obtenho essas várias cores que vocês obtêm aqui. Muito importante, pessoal, vocês estudarem essas vidrarias, né, que são muito utilizadas no laboratório. Né? A gente fez um detalhamento na aula. E revisar essas atividades, né, que vocês fizeram da página 56, 57, 58, essas páginas, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, bons estudos. Qualquer coisa, né, nós estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas agora na quinta-feira, tá bom? Eu mando o link no grupo de WhatsApp para que vocês acessem e a gente consiga tirar mais dúvidas. Muito obrigado pela atenção e tenham uma boa semana, boa tarde.